Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um ano juntos, mais um programa Palavra Viva juntos, nesse dia 3 de janeiro de 2022. Olha que bênção, passamos o ano, estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus, dando seguimento ao nosso programa. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui aproveitar e desejar aqui a todos vocês um feliz 2022. Que Deus possa realmente derramar das suas bênçãos sobre a vida de vocês nesse ano de 2022 que está se iniciando. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos incontáveis sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre os negócios, sua vida com Deus. Que Deus possa realmente nos abençoar grandiosamente nesse ano de 2022. Esse é o meu anseio para cada um de vocês que nos acompanham aqui no programa Palavra Viva, pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também por todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube aí, Palavra Viva. Então, sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos dar aqui seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje aí nós iremos tratar sobre o tema a pregação e o pregador. A pregação e o pregador, ou o pregador e a pregação, como assim acharem melhor. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Muito bem, graças a Deus. E eu quero também aqui enfatizar aqui para vocês que estão aí nos acompanhando pelo YouTube, se inscrevam no canal aqui, o canal Palavra Viva, e também se inscrevam no canal Miqueias Alves, que está o link aí na descrição, que terá conteúdos lá também nesse canal. Então vocês não podem ficar aí, não podem perder nada daquilo que iremos estar publicando nesse canal. Então vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero aproveitar também, incentivar você aí que não ouviu nenhuma de nossas mensagens aqui na série que estamos aqui desde o ano passado, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero incentivar a você a acessar aí, você que me ouve pela rádio, acessar aí o canal Miqueias Alves, aliás, acessar o canal Palavra Viva, até que eu acostume que o canal Palavra Viva do canal Miqueias Alves estão desvinculados, vai ser difícil aí de eu memorizar. Mas acessem aí o canal Palavra Viva, procurem aí na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, ou na playlist Programa Palavra Viva, e vocês vão achar aí todas essas mensagens que nós temos aqui meditado. E nós estamos agora no trecho que vai do capítulo 2, a partir do verso 17 a capítulo 3, verso de número 8. Então nós encerramos a perícope que ia do capítulo 2, do verso 1 ao 16, que Paulo tratou sobre a questão dos judeus em relação ao pecado, que os judeus e os gentios não estão em posição diferente no que diz respeito ao pecado. E agora, capítulo 2, verso 17 a capítulo 3, verso 8, Paulo vai começar a falar sobre os judeus confundem privilégio e responsabilidade. Os judeus confundem privilégio e responsabilidade. E aí, nessa parte aqui, Paulo vai tratar um pouco sobre a questão da lei, um pouco sobre a questão da circuncisão e do que de fato significa a verdadeira circuncisão, e entre outros assuntos. E hoje o tema que eu quero pensar com vocês à luz disso é a pregação e o pregador, ou o pregador e a pregação. E para isso eu quero ler então juntamente com vocês o texto de Romanos capítulo 2. Nós vamos ler os versos 17 a 24. Romanos capítulo 2, versos 17 a 24, que dizem assim: Eis que tu, que tem por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? E tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? E tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então vamos entender aqui o que significam
esses versículos. Nessa perícope, o apóstolo Paulo ele vai continuar aqui falando aos judeus, porém agora de uma maneira mais direta. Se você estiver lembrado aí, Romanos capítulo 2, verso de número 3, Paulo havia dito: "E tu, ó homem", referindo-se aos judeus. Mas aqui em 2,17 ele já se dirige efetivamente aos judeus e dando nome a eles. Quando ele diz: "Eis que tu que tens por sobrenome judeu". Primeiro ele fala num aspecto geral, agora ele fala num aspecto específico. Ele dá nome aos seus destinatários. Ele dá nome ao seu público-alvo, isto é, os judeus. No primeiro momento ele fala de maneira indireta. Direta, porém indireta. De maneira neutra, de maneira geral, sem dar nome aos seus destinatários. Mas agora não. Agora ele dá nome aos seus destinatários e trata de questões específicas concernente aos seus erros, concernente aos seus pecados. Então, Paulo vai começar aqui a tratar sobre esse aspecto do pregador, que no caso aqui são os judeus, e a sua mensagem, a sua pregação. E é isso que eu quero então pensar com vocês nesses dois pontos centrais que se destacam aqui, o pregador e a pregação. Então, o primeiro aqui, ponto que nós temos de destacar é o pregador. É o pregador. E Paulo estava aqui falando então do pregador judeu. E Paulo ele conhecia muito bem. O perfil dos pregadores judeus. Não é à toa que ele no passado havia sido um deles. Lembrando que Paulo era fariseu, era doutor na lei, estudou aos pés de Gamaliel, foi perseguidor da lei, era o mais instruído daqueles que pertenciam ao seu tempo. Ele conhecia já o perfil, então, destes que ele está aqui se dirigindo. Paulo, como um ex-fariseu, como um ex-judeu zeloso da lei, ele sabe com quem está falando. Ele sabe com que tipo de pregador ele está falando. E aqui o caso é o pregador judeu. E ele então aqui apresenta algumas características desse pregador. Ele apresenta para nós algumas características desse pregador. E em primeiro lugar, o pregador era o quê? Orgulhoso. Olha aí comigo o versículo de número 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu. E aí você está lembrado que judeu vem de Judá. Judá era o quarto filho de Jacó com Lia. E o nome Judá significa louvor. Ou seja, Paulo aqui está usando-se de um trocadilho. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: você que se chama louvor, você que se autodenomina como judeu, você que tem orgulho de ser chamado de judeu, você que gosta de ser louvado. Essa é a palavra que Paulo está usando aqui. Essa é a ideia que Paulo está usando aqui. Esses pregadores aqui eram orgulhosos por conta do seu título, isto é, judeu. Eles se achavam em posição de vantagem aos demais ou aqueles de outras nacionalidades, religiões, etc., simplesmente pelo fato de serem judeus. E aquilo que nós já tratamos aqui sobre a questão da graça barata.
Eles não entendiam de fato qual era o significado de ser chamado de judeu, de ser pertencente ao povo da promessa. Eles estavam vaidosos, orgulhosos, soberbos por esse nome, mas não entendiam o significado disso. Ainda lá na promessa de Gênesis capítulo 12 diz que Deus ia abençoar os que o abençoassem. E diz que todas as famílias da terra seriam benditas por causa do quê? Dos judeus, por causa do povo da promessa. Mas o fato deles terem esse orgulho espiritual fez com que eles se afastassem das demais pessoas. Em vez de tornarem-se motivo de luz, de serem pontes para o conhecimento de Deus ser propagado a todas as culturas e todos os lugares da face da terra, não, eles se fecharam no mundinho deles. Por causa do seu orgulho. Porque essa é a realidade do orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a ideia é colocar a mão no peito da pessoa. Ela não avança, ela não anda, ela não cresce, ela não vai para frente. E tem muita gente, tem muito pregador que está na posição aqui como a dos judeus, orgulhosos. E esse é o primeiro pecado, esse é o pecado filho legítimo de Satanás, porque Satanás é quem cometeu esse pecado em primeiro lugar, em primeira instância. E levou Adão e Eva a cometerem também, e quer nos levar a cometer igualmente. E a verdade é que um pregador orgulhoso, ele não consegue entender o impacto da sua mensagem. Ele não entendeu nada. Porque a posição do pregador tem que ser de humildade, não de orgulho, não de vaidade, não de soberba. Porque ainda a própria palavra de Deus, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo ele vos exalte. O pregador tem que primeiro se curvar diante de Deus, depois, segundo, se curvar diante a palavra de Deus e com empatia, comunicar a verdade de Deus aos seus ouvintes. Por quê? Porque a mensagem corta para lá, mas ela corta para cá também. O pregador quanto os ouvintes estão debaixo da mesma autoridade, a palavra de Deus e o Deus da palavra. Por isso que não tem orgulho, não tem vaidade. Se o pregador não entendeu a mensagem, não entendeu nada, ele não vai conseguir cumprir o seu objetivo, que é pregar a palavra com fidelidade. Porque quando o pregador exorta, ele não está exortando apenas quem ouve. Ele está se auto-exortando. A mensagem primeiro tem que valer para si, para depois valer para o outro. Por isso que não pode haver orgulho, tem que haver humildade. Humildade diante de Deus, diante da sua palavra. Mas aqui, esses pregadores eram orgulhosos. Em segundo lugar, o pregador era vaidoso. E aí diz o texto: e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E aí você está lembrado que os judeus tinham um zelo muito grande quanto ao conhecimento da lei do Senhor. Por exemplo, certo autor diz que os meninos em Israel iniciavam seus estudos com 6 anos de idade. No primeiro estágio, o Bet Sefer, decoravam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos, quando iniciavam um segundo estágio, Bet Talmud, já haviam decorado toda a lei de Moisés. Passavam então a decorar e a estudar os livros históricos, poéticos, de sabedoria e dos profetas de Israel. Aos 14 anos, aqueles meninos já haviam decorado o que hoje chamamos de Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Ao atingir essa idade, apenas os mais notáveis eram selecionados pelos rabinos para dar continuidade aos estudos, passando ainda adolescente, e a integrar uma espécie de elite intelectual. Aos poucos eram designados para alguns rabinos a fim de que aos seus pés dedicassem a vida ao estudo da Torá. E esses meninos especiais eram chamados de Talmidim,
palavra que no Novo Testamento traduz por discípulo. Então imagine, os judeus eram conhecedores da lei de Deus. Eles não conheciam só os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conheciam os livros de sabedoria, os livros proféticos, os livros históricos. E não só conheciam, eles tinham decor todo o Antigo Testamento na sua mente. E por causa disso, eles eram o quê? Vaidosos. Vaidosos. Porque eles se achavam superiores dos que os outros, principalmente em relação aos gentios, porque tinham conhecimento de Deus. O Deus que se revelou a eles. Se revelou na sua lei, se revelou nas promessas, se revelou no templo, se revelou nos patriarcas, aos profetas. E por causa disso, e por terem o conhecimento disso, eles se colocavam numa posição de vaidade, de vantagem, de orgulho. Isso é um sério problema, porque essa realidade afasta o pregador do seu receptor. Porque eles se vangloriavam do conhecimento que tinham, a tal ponto de humilharem aqueles que não tinham conhecimento. E a verdade é que se uma pessoa tem conhecimento e só para humilhar os outros, ele não entendeu nada. Ele não passa de um ignorante. O conhecimento não deveria tornar-nos vaidosos. Não deveria afastar-nos das pessoas. Pelo contrário, deveria ser um meio para nos unir, nos conectar com os demais. Para ensinar os outros com sabedoria, com inteligência, para ambos crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Mas esses judeus tinham conhecimento, se achavam donos da verdade e o que? Pisavam os demais, humilhavam os demais, zombavam dos demais, se achavam em vantagem em relação aos demais. É o que estava acontecendo aqui. E aí Paulo começa a mostrar esse cenário. Em terceiro lugar, o pregador era presunçoso. Olha só o que diz o texto: confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Veja só, esses homens não apenas tinham o conhecimento da lei, mas eles se colocavam na posição de mestres. Mas eles tinham um sério problema, eles queriam ensinar, porque tinham conhecimento da lei, porém não viviam aquilo que pregavam. Porém não viviam aquilo que ensinavam. E por isso, Paulo aqui destaca 5 frases interessantes, quando ele diz: guia de cegos, luz para os que estão em trevas, correção para os tolos, mestre para os imaturos e corporificação do conhecimento da verdade na sua lei. Eles eram presunçosos. Eles queriam guiar os cegos, mas eles estavam cegos também. Porque não viviam aquilo que conheciam. Conheciam a lei, mas não a praticavam. Eles mesmos estavam em trevas. Eles queriam instruir os imaturos, ou os que estavam em trevas, mas eles eram imaturos e estavam em trevas. Em outras palavras, eram hipócritas, presunçosos, cheios de si mesmo. Essas são as características do quê? Do pregador. Desses pregadores que queriam colocar os judeus em posição rebaixada, porque não conheciam a lei, porque não tinham participado da tradição e etc. E isso, infelizmente, acontece até os dias de hoje. Muita gente acha que porque conhece a Bíblia, porque leu a Bíblia, porque nasceu no berço evangélico, porque não vai na escola dominical, porque tem isso, ele é melhor do que os outros. E às vezes é tão errôneo, é tão falho quanto o outro. Quer se colocar na posição de mestre quando ele mesmo precisa aprender alguma coisa, quando ele mesmo precisa cumprir a palavra de Deus. A métrica lá de Esdras, capítulo 7, verso 10, diz que primeiro Esdras dedicou a aprender a lei do Senhor,
a praticar e por fim a ensinar, porque quem não senta para aprender não se levanta para ensinar. E quem não vive o que prega também não pode pregar. Se não vira o quê? Hipocrisia. As suas palavras não têm efeito. As suas palavras são jogadas ao vento. Não tem o porquê de ser. É o que estava acontecendo aqui. Eles estavam orgulhosos, eles estavam vaidosos e eles estavam presunçosos. Essas são as características desses pregadores. E amanhã eu quero pensar com vocês a segunda parte, a questão da pregação, porque não deu tempo hoje para nós entrarmos na questão da pregação. Mas que fica de exemplo para mim e para você. Talvez você que está me ouvindo, está afastado da igreja, você pensa assim, não, eu sou crente, eu já ouvi falar de Jesus, você acha que isso te dá alguma vantagem. Não dá não. Porque conforme você vai ler capítulo 2, todo você percebe lá que o conhecimento não é suficiente. O negócio é cumprir. O negócio é viver. E talvez você mesmo, cristão que está me ouvindo, se acha melhor. Não, eu ouço o programa Palavra Viva, eu sou melhor do que fulano, Beltrano, não é não. O negócio é cumprir. Nem eu que estou pregando sou melhor do que ninguém, porque eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. Porque senão eu sou o quê? Sou hipócrita. Sou um fariseu. Sou indigno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em o nome de Jesus, amanhã nós estaremos de volta. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.